Que bom ter essa oportunidade de poder compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos muito felizes pelo privilégio que nós temos de alcançar a sua casa, de alcançar o lugar do seu trabalho, de poder falar a você nesse tempo porções da palavra de Deus para trazer ao seu coração uma fé genuína, uma fé forte, uma fé para alcançar os milagres que você necessita nesses dias. Eu queria compartilhar um texto do livro de Salmos, no capítulo 60, e o tema dessa palavra é liberando fé pelo clamor, né? Nós temos nesse tempo vivido momentos em que a dor, o sofrimento, as incertezas têm gerado no coração das pessoas aflições, angústias, e às vezes falta até a elas a capacidade de lançar diante de Deus todas essas emoções, todos esses sentimentos que às vezes até adoecem o coração. Então, nada melhor do que nós termos essa ferramenta poderosa que é o clamor para liberar uma fé forte, uma fé consistente, para que nós possamos atravessar e sair desse tempo para viver grandes vitórias que o Senhor liberará sobre as nossas vidas. Salmo 60, Salmo de Davi. Esse salmo é um salmo muito forte, muito poderoso. Nós vamos ver várias situações de Davi nesse salmo. Você vai entender porque muitas vezes as aflições, elas sucumbem à alegria, à convicção, à certeza de quem Deus é para nós. Ouça com atenção. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado? Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra e fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e deste a nós beber o vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos pela tua destra, e responde-nos. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, exultarei e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei as minhas sandálias. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sai, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos inimigos. Esse é o texto que nós vamos nessa noite meditar, fazer uma reflexão, para que você entenda como muitas vezes nós reagimos, muitas vezes diferente daquilo que Deus espera de nós. Então, nesse tempo há em nossos corações várias indagações sobre como retomar a vida depois desse processo que nos tomou de assalto. As palavras mais ouvidas nesses dias foram morte, infectados, crise, desespero, isolamento. Sem falar na crise moral que se estabeleceu na sociedade por vários fatores que adoeceram a nossa alma. Estivemos revendo valores, posturas, estruturas humanas que foram confrontadas.
mas depois tudo passa, tudo se acomoda. E não percebemos que não somos mais os mesmos. Aconteceram mudanças em nossas vidas. De alguma maneira nós fomos mudados. Porém, a real mudança e a eficaz é aquela mudança que acontece dentro de nós. No nosso interior. Nos dando diretrizes para descobrir o que fazer no depois. Se vencemos esse gigante e sobrevivemos ao vírus através de tantos recursos, precisamos encontrar o veio das águas, as fontes que nos conduzirão ao lugar do recomeço. A fé que foi encontrada nesse processo, ela necessita ser transformada em uma fé vibrante através do clamor. Então a fé será liberada através das águas, lágrimas. Pessoas não choram sem que saiam lágrimas. Se não vier as lágrimas, é porque essas lágrimas, elas são produzidas talvez por algum exercício, talvez por vários motivos. Assim como os atores e atrizes, elas lançam dos seus olhos lágrimas, dependendo do texto que eles estão interpretando. Mas esse tempo em nada tem a ver com lágrimas produzidas por causa de um texto qualquer. A experiência de vida que nós vivenciamos nesses dias produziram lágrimas reais, produziram lágrimas de sofrimento, produziram lágrimas de profunda dor. Mas, quando nós nos direcionamos diante do trono da graça do Senhor, não tem como vir aos nossos olhos lágrimas reais. Não tem como os nossos olhos produzirem lágrimas também sofridas. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Como intercessora, eu nunca chorei na minha vida como eu chorei esses dias. Como foi difícil nós debruçarmos na presença do Senhor. Como foi difícil nos ajoelharmos na presença do Senhor e não sentirmos dores terríveis. Como foi difícil nós entrarmos na presença do Senhor e clamar por pessoas na UTI, por pessoas que perderam seus familiares nesse tempo. Mas uma coisa nós aprendemos nesse tempo: o Senhor é aquele que seca dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para iniciar o choro, mas tem um tempo também de finalizá-lo. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor na nossa sociedade. Precisamos de uma intervenção do Senhor em nossas vidas. E Davi estava necessitando de uma intervenção poderosa do Senhor. E essa sensação, ela foi transmitida de forma muito clara no texto que nós acabamos de ler. Deus, Ele queria estabelecer com Davi e em Davi aspectos divinos na sua alma e na sua mente. Ele queria se revelar a Davi, o Deus que podia supri-lo diante das diversas necessidades e situações que Davi estava vivenciando. Deus permite situações semelhantes ao que vivemos para que possamos nos voltar para Ele, para que nós possamos reconhecer que Ele é nosso Pai, é dele que nós recebemos conselhos, é dele que nós recebemos amor, apoio, é dele que nós precisamos receber o consolo. E nós temos algumas perguntas. Como você reagiu a esse tempo?
correu para as asas do Altíssimo ou se apavorou, pensando que ia morrer? Como está a sua vida de oração nesses dias? Você tem buscado ao Senhor, tem estado diante do trono? Há no coração de Deus um desejo de estabelecer em sua vida nessas coisas, as coisas que ficaram em desordem na sua vida nesses dias. Ele quer estabelecer ordem, Ele quer estabelecer organização nessa desorganização emocional que veio se estabelecer dentro de nós nesses tempos. Portanto, Ele quer que você desenvolva nesses dias um relacionamento de proximidade, um relacionamento de afetividade, um relacionamento de intimidade, onde você conhece, onde você busca e onde você encontra o que Deus tem de mais precioso para liberar sobre a sua vida. Deus quer ouvir os seus planos, Deus quer ouvir os seus sonhos para o depois. Mas o Senhor, Ele quer que você perceba que as condições de retorno ao convívio social não dependem de governos. Não estabeleça, não coloque a sua solução, a solução dos seus problemas em governos. O Senhor, Ele quer que você deposite a sua confiança nele. Porque muitos têm depositado, inclusive o governo, a sua segurança naquilo que a ciência diz. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está acima de governos da terra. Deus está acima da ciência humana. Porque Ele é o Deus de todo conhecimento. Ele é o Deus de toda a sabedoria. E o que nós vimos foi uma confusão de um lado, uma confusão de um outro. Usa uma coisa, não ouça. Foi provado, não foi provado. Tem protocolo, não tem protocolo. O protocolo de Deus é diferente do protocolo do governo. O protocolo de Deus é diferente do protocolo humano. E o Senhor diz: vai para mim, vai para a minha presença, clama, suplica, porque eu sou o Deus que libera aquilo que você necessita através do clamor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas e tem o governo e o controle de todas as coisas em suas mãos. É para Ele que nós vamos, é para Ele que nós corremos, é para Ele que nós avançamos buscando respostas. Porque, queridos, aquilo que vem de Deus para você como resposta, não há engano, não há sombra de variação. É a verdade de Deus se estabelecendo no seu dia a dia. É a verdade de Deus se estabelecendo na tua história. Sabe por quê? Porque, queridos, estão preconizando o aparecimento de várias doenças mais, vírus ainda mais poderosos do que esses. E o que você vai fazer? O que você vai fazer quando isso outra vez acontecer? É necessário que nesse tempo você aprenda. É necessário que nesse tempo você busque as respostas. Porque quando as coisas, elas vierem em um patamar mais elevado, em um nível de dor maior, você sabe que tem uma fonte certa para você buscar. Tem uma resposta certa que vai vir para você à medida que você clamar ao Senhor. O Senhor não te criou para ser refém de circunstâncias. Davi entendeu isso de uma maneira muito forte. Ele declara nesse texto: quando nós entendemos que necessitamos ser dependentes de Deus e de não nos tornar refém dessas circunstâncias, nós precisamos saber, queridos, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O anticristo, ele já se manifestou. Ele já apareceu.
E nós precisamos estar cobertos pelo manto do Senhor. Nós precisamos estar cobertos pelo Senhor, pela sua presença, pelo seu óleo. Você precisa decidir conhecer a Deus de perto. Você precisa tomar a decisão de se lançar na sua presença, porque quando você derrama sobre Ele as suas angústias, as suas dúvidas, as suas inquietações e incertezas, você vai ouvir a voz de Deus, mansa, suave, tranquila aos seus ouvidos, dizendo: não temas, te aquieta, te acalma, eu estou no controle. Tire de sobre você esse peso que está te encurvando, nesse peso difícil de você carregar. No Salmos 27, eu acho esse salmo muito poderoso. A palavra do Senhor diz, nos versículos 1 até o 3. O Senhor é a luz da minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante, escute isso, o Senhor garante a minha existência. O que haveria eu de recear quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me? Eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que o exército se levante contra mim ou me cerque, o meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei uma fé inabalável. Aleluia! Glória a Deus. Em Davi existia uma fé firme, uma fé forte, uma fé que despertava nesses momentos de crise. As lágrimas denotavam a sua dependência. E olha, Davi não era autossuficiente. Ele não era uma pessoa fragilizada. Sabe, queridos, ele era uma pessoa dependente. Muitas vezes as pessoas não querem depender do Senhor. Eles não querem avançar na direção que Deus está dando. Por quê? Porque eles viveram a vida toda fazendo aquilo que a sua mente indicava. Eles não sabem ser conduzidos por um Deus que vê lá na frente, um Deus que percebe o futuro, um Deus que anula as dores do passado e te leva a um futuro de cura, a um futuro de conquista. É esse Deus que quer conduzir a tua vida a partir de hoje para esse novo tempo de recomeço. Davi não era frágil. Ele não era uma pessoa autossuficiente. Ele era amigo de Deus. Sabe, queridos, nesses dias nós temos ouvido muito pessoas dizer: eu tenho falado com Deus, eu tenho conversado com Deus. De que forma? De que maneira? Muitas vezes é uma conversa religiosa, é uma conversa cheia de vãs repetições. Sabe o que é que o Senhor deseja nesses dias? Que você se torne amigo íntimo dEle. O Senhor quer que você lance diante dEle a confiança de que o teu futuro está nas mãos do Senhor. E Ele vai te conduzir a um futuro de vitória, se você depender dEle, se você fizer dEle Senhor na tua vida. Queridos, ser dependente de Deus não é ser fraco. Ser dependente de Deus te torna alguém seguro, porque ao depender dEle, Ele coloca um fundamento, Ele coloca uma pedra firme, Ele coloca uma rocha debaixo dos teus pés, e você não vai sucumbir diante dos fortes vendavais que sopram a todo instante. Porque Ele se torna para você a pedra de escape.
esse fundamento que Ele coloca sob teus pés, torna sob teus pés uma plataforma firme, uma pedra de escape, uma rocha inabalável. Aleluia. Assim como Davi fez, assim como Davi se viu cercado de exércitos, se viu cercado de inimigos, e ele olha para Deus e disse: ei Deus, o Senhor está balançando a terra, o Senhor está sacudindo e ela está prestes a ruir. Presta-nos auxílio, socorre-nos. Você sabe, queridos, Davi era um guerreiro, ele era um senhor de guerras, mas ele não saía para uma guerra sem que ele dissesse: Senhor, os inimigos serão colocados nas minhas mãos, eu posso ir. Ele tinha um exército treinado, ele tinha as melhores armas da época, mas ele consultava o Senhor. Ele sabia que o exército dele estava preparado, ele conhecia toda a geografia por onde o exército dele ia avançar para conquistar aquelas nações. Mas ainda com todo o conhecimento bélico, ele não saía para uma guerra antes de consultar ao Senhor. A sequidão e a frieza, ela tem se instalado no coração das pessoas esses dias. Mas o Senhor quer restabelecer em seu coração uma sensibilidade para você perceber que o Senhor, Ele quer falar com você de forma audível, de uma forma clara, onde os teus pés sejam conduzidos a uma estrada, a um lugar onde a plena segurança esteja aquietando a tua alma enquanto você avança. Ele quer estabelecer com você esse tempo de profunda intimidade, e você pode desenvolver isso através do clamor, através das suas lágrimas de profunda dependência a Deus. Será que você concorda comigo que muitas vezes a frieza vem? Você sabe quando é que nós percebemos isso de uma forma muito clara? Quando nós vemos nas redes sociais comentários sobre todas essas coisas que acontecem. As pessoas, elas começam a se degladiar, elas começam a se desrespeitar. Queridos, famílias têm sido divididas por causa dessas coisas. A frieza, o amor foi embora e a frieza começou a se instalar dentro das pessoas, no interior das pessoas. E ter razão parece que é a coisa mais importante que as pessoas têm ou buscam. E enquanto elas tentam decidir essas coisas, argumentando contra, argumentando em seus conceitos, em suas ideologias, elas não percebem que elas estão criando dentro delas um ser frio, um ser gelado, um ser que não tem empatia com a dor do outro, não tem empatia com as pessoas que perderam entes queridos tão preciosos. Essa é a sensação que você tem sentido nesses dias. Elas têm se afastado de Deus, por isso que elas reagem assim. Elas não sabem reagir quando o dia mau bate em sua porta. Elas não sabem como reagir a essa confusão, a esse caos que iniciou em nossa sociedade e desorganizou a nossa vida. Queridos, você pode dizer assim: essa pandemia, ela alcançou pobres e ricos. Você vai dimensionar quem mais perdeu? Você vai dimensionar quem mais sofre? Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele sabe dimensionar a dor. Ele sabe perceber aonde dói mais. Ele sabe perceber o que é necessário
acontecer o que é necessário ser feito para minimizar a dor e o sofrimento daquele a quem Ele ama. Eu quero dar uma ideia para você nessa noite, nesse momento. Lança sobre Ele as tuas lágrimas e acaba com essa sequidão que tem vindo ao seu coração. Corre para as fontes do Senhor, porque essas fontes, elas estão abertas. Sabe, queridos, se a fonte não brotar, se não houver um veio que brote, eu vou te dizer uma coisa: há um segredo de Deus nas fontes que não abrem, nas fontes que não brotam. Quando Deus permite que as fontes, elas não jorrem, é porque o Senhor quer dizer assim para você: ei, eu gosto tanto de você na minha presença, que eu não vou te responder agora. Eu quero intensificar o teu desejo de permanecer na minha presença. Você está entendendo, queridos? Não se desespere, não se angustie se as fontes ainda não brotarem. Perceba que o Senhor está dizendo: aprofunda um pouco mais, busca um pouco mais, porque o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe se as fontes brotarem no primeiro clamor, você sai. E para você retornar, tem um custo para isso. Para quem deseja um relacionamento íntimo com cada um de nós, Ele usa muitas vezes esses recursos para que nós possamos aprofundar o nosso clamor e a nossa busca diante da sua presença. Se seu desespero é tão grande e não há palavras, deixa que brote dos seus olhos as lágrimas. Sabe por quê? Porque lágrimas são orações líquidas. Sabe, Ele sabe como interpretar a lágrima. Ele sabe como dar a resposta certa para aquela lágrima que brotou naquele momento de desespero. Davi, no Salmo 42, no versículo 2 e 3, ele declara: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me diante de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Aonde está Deus nesse tempo? Ele está buscando verdadeiros adoradores. Ele está buscando aqueles que estão se dispondo a conhecê-lo melhor, mais intimamente. Essa fé que é liberada pelo clamor, ela também é liberada pela palavra que Deus diz. Nos versículos 4 e 5 do texto que nós lemos no Salmo 60, é muito interessante, porque Davi, ele diz assim: aleluia. Acompanhe comigo. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Davi sabia quem era Deus. Ele sabia que o Senhor, Ele ia prevalecer por ele em meio a essa dor, em meio a esse momento sem respostas. Ele sabia que Deus havia colocado diante dele um escudo, e esse escudo livrava Davi dos arcos. Sabe, ele deixa registrado isso para mim e para você nessa hora. Ele diz: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Sabe qual é o segredo? É temer ao Senhor.
Quando nós tememos ao Senhor, Ele coloca diante de nós um escudo que faz com que todos os arcos, todos os dardos inflamados do maligno, eles caiam diante deste escudo que Ele mesmo prepara. E Ele diz mais ainda em sua palavra: nos versículos 6, Ele responde. Ele responde da seguinte forma: na sua santidade falou Deus. Exultarei. Ou seja, começa a celebrar, porque eu vou vencer essa guerra por você. Você que está me assistindo nessa hora, eu quero lançar sobre a sua vida um decreto profético, uma proclamação profética. Comece a exultar, porque Deus, Ele se levanta nessa hora e Ele diz para você: eu dividirei Siquém. Você talvez esteja aí perguntando para mim: Siquém? O que significa Siquém? Siquém significa força do ombro. E a força do ombro é a força onde o homem detém a sua maior força. Você já viu pessoas, homens, que carregam 100 quilos nas costas? É normal nós vermos isso. Nós vemos homens carregarem toras de madeiras em seus ombros. Por quê? Porque o ombro é o centro da sua força. Aí Deus diz assim para Davi nessa hora: ei, oh glória, aleluia. Ele diz: eu vou dividir Siquém. Siquém acha que tem força, eu vou dividi-lo ao meio. Depois ele diz: eu medirei o vale de Sucote. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você estamos atravessando um vale. E o vale de Sucote na tua vida, o Senhor diz que Ele está medindo. Você sabe, o vale de Sucote foi a região onde o povo de Israel, assim que saiu da escravidão do Egito, se estabeleceu. Queridos, o vale de Sucote é o vale do recomeço. Aleluia. Se alegre nessa noite, o Senhor vai te tirar desse isolamento. E Ele vai dizer: ei, eu vou te levar a um vale que eu sei medir de trás para frente, de frente para trás, da largura e da profundidade. Eu conheço o lugar para onde eu vou te levar. Então confia nele. A tua súplica, o teu clamor tem uma resposta. Aleluia, aleluia. Tem uma resposta, porque Ele sabe medir o vale do recomeço na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E Ele diz: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é o cetro, é a defesa da minha cabeça, e Judá é o meu cetro. Queridos, Gileade era uma região montanhosa, maravilhosa. E nessa região montanhosa se estabeleceram 3 tribos maravilhosas. E elas tinham características peculiares. E a tribo de Gileade, ela se transformou na tribo mais forte, porque havia 3 tribos estabelecidas nessa região. Deixa eu dizer para você: meu é Manassés. Você sabe, queridos, Manassés e Efraim eram filhos de José, adotados por Jacó. Queridos, Jacó tinha 10 filhos. Se estabeleceram 10 tribos com os nomes dos filhos de Jacó. E ele adotou Manassés e Efraim. Olha, Manassés, a tribo que se tornou a mais forte, tinha Efraim, o neto de Jacó, que era um dos mais exímios e valentes guerreiros. Deixa eu falar uma palavra para você nessa noite.
Deus vai te tornar um valente nesses dias. O Senhor vai te tornar um guerreiro nesses dias. Porque você pensa que vai sair desse isolamento, dessa pandemia, dessa quarentena fragilizado. Nessa noite o Senhor está dizendo que o teu clamor vai liberar uma fé poderosa sobre a tua vida nesses dias. E você vai se levantar desse tempo como um guerreiro valente, como um guerreiro intrépido. E você vai conquistar aquilo que está reservado e que de você ninguém toma. Aleluia. Judá é o cetro da minha cabeça. Governador, Judá, ele tinha uma característica também poderosa, que era promover o bem-estar do povo. Ele era chamado para ser governo. Tribo responsável pela saúde do povo, formadas por médicos, por enfermeiros, por terapeutas e também por líderes políticos. Escuta o que Deus está falando para você hoje. Anota a data de hoje, porque Deus vai liberar sobre vidas de pessoas que estão me assistindo nessa noite. Médicos, enfermeiros, terapeutas. E Ele vai colocar nas mãos deles o bálsamo de Gileade. Ele vai liberar sobre as suas mãos um bálsamo que cura. Ele vai liberar sobre as suas mãos bálsamo onde você vai andar, percorrer, encontrar pessoas. E você vai perceber que na tua mão tem uma resposta. O Senhor colocou nas tuas mãos uma resposta para você liberar sobre aqueles que sofrem, para você liberar por aqueles que temem, sobre aqueles que o medo se enclausurou dentro deles de uma forma que eles não conseguem mais saber como sair desse lugar, dessa atmosfera de medo e de pavor. Queridos, esses dias nós temos recebido vários telefonemas, pessoas nos procurando. E nesses dias uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu preciso que você me ajude. O meu marido está em depressão e a minha filha também está em depressão e eu não sei o que fazer. Tudo que ele quer é tirar a vida dele. Queridos, como essa família, nós temos milhares de famílias assim ao redor do Brasil. O teu clamor vai liberar uma fé. E o Senhor, na medida que você se entregar a Ele, na medida em que você depositar a sua fé nele, Ele vai te levantar como resposta nesse tempo. Talvez você em alguns dias dessa quarentena, desse processo de isolamento, você se fragilizou. Mas toda essa fragilidade, o Senhor está transformando em algo poderoso que Ele vai usar. Sabe por quê? Ele é especialista em transformar o mal em bem. Ele é especialista em transformar o caos em uma cidade linda e perfeita para moradores morarem em segurança. Talvez você diga isso no céu. Eu digo para você uma coisa: no cativeiro nós temos paz. Em meio à guerra nós desfrutamos de paz, porque a nossa confiança está em um Deus que pode todas as coisas. Que Deus tem o controle da minha vida e da sua vida. Deus tem o controle dessa nação. Não é o governo que tem o controle dessa nação. Essa nação está no controle de um Deus que mantém as nações nas palmas de suas mãos. Então é nesse Deus que eu e você precisamos confiar. É nesse Deus que eu e você necessitamos depositar totalmente a nossa confiança. E eu já estou finalizando, dizendo para você algo. Davi finaliza esse texto dizendo isso: Moabe é a minha bacia de lavar, e sobre Edom atirarei as minhas sandálias. Eram povos, eram nações que todos temiam.
Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que pode se levantar contra você a nação mais forte, o exército mais poderoso. Ele está dizendo aqui na sua palavra: sobre Edom eu atirarei as minhas sandálias. E sobre a Filistia, que se julga a maior de todas as nações, ela é a bacia onde eu me lavo. O Senhor está dizendo: eu arranco o governo do mundo, eu arranco o governo das nações, e eu impetro o meu trono nessas nações. O Senhor é Deus do Brasil, o Senhor é Deus da nação brasileira, e nós não admitimos que ninguém se levante para roubar o trono de Deus nessa nação. Nós queremos dizer nessa noite, nós declaramos nessa noite, que você, igreja brasileira, desça na presença do Senhor, desça na presença do Senhor em clamor, em profundo arrependimento, porque o avivamento está começando dentro de mim, está começando dentro de você, está começando a cada um de nós, que olha o Senhor com os olhos daqueles que conhecem ao Senhor, que sabem quem Ele é, que sabe que a mão dEle está estendida para abençoar, e que seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Ele está ouvindo o nosso clamor, e Ele está vindo sem detença para trazer a resposta que nós, como igreja brasileira, estamos necessitando. E vamos nos levantar como verdadeiros valentes, como exímios guerreiros, e nós vamos sacudir essa nação de norte a sul, de leste a oeste. O evangelho do reino de Deus não será mais diluído nessa nação. Aleluia, aleluia. É isso que nós precisamos, clamar a Deus, que nos levante como guerreiros, que nos levante como uma nação forte, poderosa, que conhece ao Senhor, e que nada nos detém, nada nos paralisa. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que vão aonde Deus precisa chegar, porque nós somos as mãos do Senhor e seus pés também. E aonde Ele nos enviar, nós iremos. Nós queremos nesse momento dizer para você que nós temos orado para que o Senhor use essa palavra para sacudir você que está pensando que parou, você que está pensando que não tem mais jeito por causa de um vírus, você acha que não tem mais jeito por causa da economia ruindo. O Senhor está acima da economia, o Senhor está acima da ciência, o Senhor está acima do governo, e Ele está se levantando para limpar esta nação. Ele está se levantando para agir em favor do seu povo. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abra os teus olhos espirituais, que Deus traga sensibilidade à tua audição, e que Deus coloque na tua boca uma palavra cheia de fé profética para essa nação, para a tua casa, para essa cidade, para onde você estiver. Eu não sei onde você mora, eu não sei em que cidade você habita, mas eu quero te dizer, o lugar onde os teus pés pisarem, o Senhor já te deu como herdade, como herança. Então toma para ti, toma posse e avança em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço o tempo que você dispensou ouvindo essa palavra de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.